E aí, pessoas que não moram num país comunista, eu também não moro porque a China não é comunista, né? Tudo bem com vocês? Eu sei que esse vídeo aqui já é um pouco antigo, mas me mandaram no Twitter, eu sempre esqueço o nome das pessoas que me mandam as paradas, mas obrigado, pode mandar, continue mandando, manda lá na DM do Twitter ou na DM do Instagram, que eu vou salvando aqui quando der eu faço react. É um vídeo falando como seriam se todos os países se tornassem comunistas. Eu já imagino o naipe da bobajada que tá vindo, né? Mas... Pô, que alto. Olá, sejam bem-vindos. Olá. Esse é o Acredite ou Não. Vivemos num mundo dominantemente capitalista, onde os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos. Decisões sobre ofertas, demanda, preço, distribuição e investimentos não são feitas pelo governo, e os lucros são distribuídos para os proprietários que investem em empresas. Mais ou menos. Um sistema socioeconômico baseado no reconhecimento dos direitos individuais, em que toda a propriedade é privada e o governo existe para banir a iniciação de violência humana. O governo existe para banir violência humana? Por que os Estados Unidos gastam 800 bilhões com o exército, então? Será que é para isso? Como seria então se todos os países fossem comunistas? O que mudaria para você? O que mudaria no mundo? Acredite ou não, e se todos os países se tornassem comunistas? Lá vem, lá vem. Em primeiro lugar, não haveria mais países. A sociedade comunista seria idealmente sem classes, sem dinheiro e sem Estado. Olha, já vi vantagem, né? Se não tem país, não tem fronteira, não tem passaporte, você pode ir para onde quiser, né? Acho que já está valendo. É meio tipo a União Europeia, né? Você cruza de um país para o outro, não precisa passar por imigração, é só cruzar, né? Não tem Estado, não é o que o pessoal aí da direita liberalóide aí pede, né? Menos Estado, tá aí, ó, não tem Estado. Assim, todas as fronteiras internacionais seriam, talvez, apagadas e viajar de um lugar para o outro seria bem fácil. Só vi vantagem até agora. O governo se tornaria o único proprietário de todas as empresas e dono de cada propriedade, inclusive a sua. Muitos dizem que é ditadura. Não. Aí, errou feio, errou rude. Não, cara, não. Propriedade privada é meio de produção, tipo fábrica, essas paradas assim. A padaria do tiozinho, apartamento, o teu Celta 2005. Não, cara, não tem nada a ver. O governo não vai tomar nada disso. Tanto que não tomou aqui na China. Na Revolução não tomou, no Vietnã não tomou, sabe? Não. Ditadura não é necessária, mas não existem maneiras de tomar os bens do povo sem haver revoltas. As pessoas lutam pelo que conquistaram na vida, e a estatização dos bens geraria revolta. Mas peraí, não vai ter Estado? Como vai ter estatização tudo? Não tô entendendo. Só uma ditadura sangrenta conteria a revolta popular. Você imagina na ditadura do Brasil, não? E o cara tá usando uma imagem da ditadura de direita no Brasil para exemplificar como seriam países comunistas? A China de Mao Tse-tung matou dezenas de milhões de revoltosos, e isso aconteceria eventualmente no mundo. Matou. Eles fizeram uns campos gigantes. E depois eles mataram todo mundo e usaram de adubo, inclusive. É por isso que hoje a China não tem problema de fome. Porque todos esses 100 milhões aí, né? Porque é sempre assim, né? 80 milhões, 100 milhões, funcionário de adubo. O comércio seria rigorosamente controlado. Isso significa que o que chegaria até você nos supermercados seria controlado. Com isso, muitas marcas iriam desaparecer nas prateleiras. E hoje não é assim? E no caso de marcas, se for pegar Unilever, vai no supermercado comprar sabão em pó, por exemplo, ou sabão líquido, né, para lavar roupa e tal. Tem umas 5, 7 marcas que é só Unilever. O nome é diferente,
mas o sabão líquido é igual. É a mesma coisa. E aí atrás está lá, Unilever. Faz diferença? Se tiver um só, tiver 2, ou tiver 7, que é do mesmo Unilever? O povo teria menos dinheiro, mas ao mesmo tempo, menos coisas para comprar. Peraí. Não ia ter dinheiro. E aí agora o povo vai ter menos dinheiro. Como que o povo vai ter menos dinheiro de zero? Porque ele falou no começo, né, que não teria dinheiro. Como é que vai ter menos dinheiro? E se vai ter menos coisa para comprar, no fim é até bom. Porque para que eu preciso escolher entre 7 marcas de sabão líquido se na verdade eu só preciso um que funcione? As empresas existentes, todas estatais, não conseguiriam empregar tantas pessoas quanto no capitalismo, onde a concorrência era permitida e o desemprego seria inevitável. Ai, socorro! Não vai ter Estado, mas as empresas são estatais e não vai ter emprego. As maiores empresas da China, e eu não sei dizer quantas são, mas é na casa das centenas, são estatais. Tá? São estatais. Começa por aí. A China é a segunda maior economia do mundo e vai passar os Estados Unidos daqui a pouco. Ah, a China não é comunista. Não, não é. Mas vamos até o argumento do cara de dizer que se for estatal não vai ter emprego porque o capitalismo força a concorrência. Olha, se depender do capitalismo, eles substituem tudo por robô e não tem gente operando nada. A Lego está fazendo isso com a fábrica deles. É tudo robô e tem um ou outro engenheiro ali no chão de fábrica por enquanto. A matança de cidadãos foi uma solução usada pelos governantes socialistas. Com a oferta quase zero de trabalho, os salários despencariam e a propriedade iria junto. O governo... Peraí. Foi mal ter que parar tudo isso, mas o cara falou que tinha desemprego. Aí depois que os países socialistas fizeram uma matança porque as pessoas não tinham trabalho? Eu não estou entendendo. Então arrecadaria menos e todos os serviços públicos seriam afetados de maneira negativa. A economia entraria em queda livre. Liberdades normalmente tidas como certas na própria Constituição são desconsideradas. Liberdade de expressão, de imprensa, religiosa, julgamento justo e até mesmo a vida seria caprichos do Estado. E tudo e qualquer coisa que você dissesse em qualquer mídia estaria sujeito à revisão e você poderia ser julgado ou condenado por suas palavras. Isso já acontece hoje, cara, nos Estados Unidos, né? E no Brasil. E não são países comunistas. Na Europa, você não pode sair na internet dizendo o que tu quer. É só a gente ver, por exemplo, o Monark. Foi lá, falou aquelas baboseiras de nazismo e o Flow perdeu sei lá quantos milhões. Então não é simplesmente dizer o que quer. A nossa sociedade não funciona dessa forma. E aí dizer que o Estado vai controlar a vida, inclusive a própria vida da pessoa, sabe? Redes sociais como o Facebook funcionariam apenas em prol do governo, ou nem mesmo existiriam. Esse vídeo no YouTube não existiria, assim como o próprio canal. Não. Ai, socorro. Aqui na China a gente tem o WeChat, o Weibo, o TikTok, o Little Red Book, o Bilibili, que é do YouTube, que é do YouTube não, né? Que é a versão do YouTube deles aqui. Sei lá quantos aplicativos. Tem vários aplicativos, né? Então, como que não existiria? E outra coisa, as agências de segurança dos Estados Unidos e da Europa trabalham com o Facebook, com a Meta, né? E aí é o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. O Mark Zuckerberg admitiu isso, que eles trabalham com essas agências de segurança, CIA, MI6, etc., né? Essas agências de espionagem e tal. Ano passado, eu já falei desse caso aqui, ano passado, teve lá aquela decisão que reverteu a questão do aborto na esfera federal nos Estados Unidos, acho que foi um negócio assim. Aí teve uma menina em Montana, menina de 16 anos, precisou fazer um aborto, e aí ela está falando com a mãe dela no Messenger do Facebook, então mensagem privada sobre o aborto que ela fez. O Facebook mandou essa mensagem para a polícia e a menina foi presa. Facebook, no capitalismo, nos Estados Unidos. Não é na China, nos Estados Unidos. Não haveria mais propriedade intelectual. Ou seja, sem direitos autorais e sem patentes.
Tecnicamente, a religião... A China é o país que mais emite patente no mundo por 2 anos seguidos, se eu não me engano. E lá vem a religião. Seria ilegal. A porcentagem oficial do ateísmo seria de 100%. A porcentagem oficial do ateísmo seria de 100%, essa religião seria ilegal. A China tem 5 religiões oficiais na Constituição. O Islã, o cristianismo, e aí acho que o protestantismo entra no cristianismo, o budismo e outras 2 que eu esqueci. Extraoficialmente, a religião iria requerer a aprovação do Estado, e somente aqueles que são... Mas não tem Estado, abençoado. A primeira coisa que tu fala nesse vídeo miserável é que não tem Estado. Mas como que a igreja vai pedir autorização do Estado que não existe? Registrados como religiosos no início estariam autorizados à adoração. O Vaticano seria readquirido pelo governo italiano, e o Papa, juntamente com toda a liderança católica, seriam taxados subversivos e executados ou exilados. Da onde? Da onde que esse cara tá tirando essa informação? Da onde? Vocês sabem da onde, né? Do bubu dele. Porque aonde que tá escrito que se o comunismo tomar conta da Itália, eles vão tomar o Vaticano e o Papa vai ser executado em praça pública? Aonde tá escrito isso? O Papa tá ordenando bispo na China. Isso vale para qualquer igreja controlada centralmente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Igrejas seriam desapropriadas para dar lugar a outros projetos do governo. Olha, e dependendo, eu até concordo, viu? Tem igreja aqui na China que virou museu já. Os bens pessoais seriam confinados pelo Estado. Nenhum cidadão poderia possuir terras ou imóveis. Todos os bens seriam confinados. Eles vão pegar todas as suas coisas, vão trancar na garagem. Não, isso chama Estados Unidos. É isso que eles fazem com os bens das pessoas nos Estados Unidos. Eles vão lá, tomam tudo, e aí quando a pessoa não consegue pagar o aluguel da garagemzinha lá, do containerzinho, eles fazem leilão e fazem um reality show para americano tosco ver. É isso que ele está falando de confinado? Eu não entendi. Os bens serão confinados. E sobre as pessoas terem bens, isso é uma coisa que eu acho errada na China, dá para ter imóveis para especulação aqui. O apartamento que eu moro é alugado. E o cara tem, sei lá, quantos apartamentos. O dono da empresa que eu trabalhava antes comprou 42 apartamentos na cidade onde a gente morava, só para especulação. E não pode ter propriedade privada. O valor monetário não seria definido pela valorização natural, mas pelo governo. Ai, socorro! Socorro! Ai, meu Deus do céu, tá me dando um negócio no olho aqui. Não existe valorização natural de um negócio que não existe na natureza. Não tem dinheiro na natureza. Não tem esse pedaço de papel. Esse pedaço de papel é uma ficção que a gente dá um valor para isso. Mas não tem na natureza. Isso não existe. Então não tem valorização natural. E, de novo, do governo. Que governo se não tem Estado? Devido a isso, o comércio internacional sofreria uma parada, uma vez que cada governo definiria o preço de sua própria moeda e outros países não iriam aceitar essa moeda. Mas não tem dinheiro, a pessoa falou que não ia ter dinheiro lá no começo, cara. Pelo amor de Deus. Alguns negócios comerciais seriam concluídos, mas apenas em países com recursos ou produtos valiosos. Ainda haveria países ricos e pobres, mas muito menos comércio. Negócios seriam feitos entre países que têm... Tipo, hoje? A tributação seria definida na faixa de 80% ou 90%. Ah, socorro! Da onde, cara? Da onde essa informação? Da onde? Eu pago 27% de imposto na China. Acho que é 27, 28, uma faixa assim. Cara, se a gente for pegar país pesado, assim, tipo a Dinamarca, é 55. E a Dinamarca nem comunista é capitalista. Eles pagam mais imposto lá do que a gente paga aqui na China. Uma vez que todos os serviços são prestados pelo governo, independentemente da renda ou localização. Polícia, bombeiros, educação e governo geralmente são fornecidos dessa maneira na maioria dos países avançados. Que governo? Mas com o comunismo, outros serviços seriam fornecidos como médicos e habitação.
Pô, tá bom, então tá valendo. Médica e habitação de graça? No entanto, como as responsabilidades não seriam mais direcionadas, o nível de especialização despencaria ao longo do tempo, com pessoas se tornando menos e menos qualificadas. Para que ser eletricista ou encanador se a pessoa já recebe subsídios suficientes do governo? Correlações, sim, do ar. A pessoa recebe subsídio do governo, mas não quer dizer que ela saiba consertar um encanamento ou uma fiação elétrica. Ela ainda tem que pagar alguém, né? Primeiro que as pessoas não vão viver de renda básica universal, nesse sonho comunista que o cara está falando, né? Renda básica universal é uma outra parada, mas a impressão que dá é que todo mundo vai viver de Bolsa Família, que não é essa a ideia. E mesmo que fosse, não quer dizer que todo mundo sabe consertar uma pia. Vai ter que pagar alguém. E aí, eu vou usar de novo o exemplo da China, porque é onde eu moro e trabalho aqui, né? A mão de obra da China hoje está se tornando cada vez mais especializada. E um dos motivos das empresas ainda terem fábricas na China é a especialização. Porque a China hoje já não tem uma mão de obra tão barata, ainda é barata, né? Mas se a gente for ver, o Vietnã é 2 vezes mais barato, o Camboja é 3 vezes mais barato. Por que essas empresas não vão para lá? Porque ninguém produz no volume que a China produz, na logística que a China tem para entrega e na qualidade que a China produz. Porque a mão de obra é especializada. Acho que hoje a China tem 5 ou 7 universidades no top 100 mundial. A principal universidade de engenharia da Ásia é na China. O produto bruto mundial em 2012 foi estimado em cerca de 46 trilhões de dólares, o que equivale a um rendimento global anual per capita de cerca de 6.500 dólares, ou algo em torno de R$ 1.700 por mês para cada pessoa na Terra. Isso, certamente, não seria o suficiente para suportar um estilo de vida ocidental para todos no mundo. Se toda a riqueza do mundo fosse repartida de forma uniforme e existissem políticas para mantê-la dessa forma, haveria fome generalizada dentro de um período relativamente curto. Talvez 30 anos. Os Estados Unidos hoje, o país mais rico do mundo, tem 30 milhões de pessoas que não comem todos os dias. Que eles vivem em insegurança alimentar, eles não têm comida todos os dias. Tem gente morrendo de fome todos os anos já. E esses 30 anos, de novo, veio da bunda. Talvez em 30 anos as pessoas... Informação da onde, cara? E aí a acumulação de riqueza também não né, cagou para isso, né? 8, 10 pessoas que tem, sei lá, 50% da riqueza mundial, tranquilo, hoje, né, isso acontece. Sociedades coletivistas têm consistentemente demonstrado uma incapacidade de fornecer mesmo os mais básicos das necessidades de seus cidadãos a longo prazo. Basta relembrar a imagem duradoura da União Soviética com a imensa fila do pão vigiada pela polícia imperial. União Soviética com polícia imperial. Esse seria o retrato do mundo, um povo lutando pela comida. O único país ainda perseguindo um caminho parecido com isso, hoje, é a Coreia do Norte, que continua a ser incapaz de alimentar a sua população. Embargo, nada, né? País que foi todo destruído pelos Estados Unidos, nada, né? País que não pode comprar, mal pode comprar coisas da China, que é vizinha, né? Porque questão dos embargos nos Estados Unidos e tal. Se eu não me engano, a Coreia do Norte não pode comprar nem máquina de raio-x. Tem uma parada assim, porque eles podem usar alguns equipamentos para o projeto nuclear deles. Mas beleza, né? E isso não vale, né? Não é nenhum exagero dizer que o comunismo, em sua forma mais pura, é um fracasso. Isso é devido à natureza humana. As pessoas querem negociar para ganhar a vida para si e seus filhos, e por seus esforços para permitir que eles obtenham melhores circunstâncias da vida. Volta na ideia de que não tem comércio no comunismo, né? Sendo que o comércio, o mercado, etc., já existiam antes do capitalismo. Isso não é o capitalismo. O fato de ter comércio, sabe? Não é a mesma coisa.
E aí cai nessa ideia burra de que no comunismo não tem comércio. E também na ideia da meritocracia, né? As pessoas se esforçar, elas vão ganhar mais. Leva só 9 gerações para uma pessoa sair da pobreza para a classe média no Brasil. Acho que é a classe média. Uma parada assim. Eu sei que são 9 gerações. 9. Faz as contas de quantos anos aí. Eu não sei quantos anos tem uma geração, mas é tempo pra caramba. Aí, tranquilo, né? Mas você, pelo menos, poderia contar para seus filhos que já comeu no McDonald's e eles diriam: pai, era bom? Eu espero, do fundo do meu coração, que o dia que eu tiver filho, eu possa falar para eles que eu fui em restaurante decente e não no McDonald's. Eu espero, inclusive, que o meu filho nunca me pergunte: você ia no McDonald's quando era novo? E se perguntar, eu falo: como é que era o McDonald's? Eu falo: era uma merda.